Grande Danilo, tudo E bem? aí, meu amigo, beleza? Beleza, estava testando um equipamento novo aqui, acabou que deu problema, mas agora acertei aqui, graças a Que Deus. Como é que bom, estão que as top. coisas? Tudo na paz, graças a Deus. Bem tranquilo. Pô, graças a Deus, né? Primeiramente, te agradecer aí, né, por aceitar o nosso convite. Pô, eu sei que sua agenda é corrida mesmo no meio dessa pandemia, né, que acabou fazendo com que a gente fique mais em casa do que a gente desejaria, mas é uma honra ter você aqui. Para quem não conhece, o Danilo é um saxofonista ímpar, não preciso nem apresentar para o pessoal aí que já acompanhou diversos artistas, é um cara fantástico, além de esse músico excepcional que é um grande pastor também, lá da igreja Profetizando as Nações, né, Danilo? Isso. E só falar um pouquinho da proposta da página, trazer um pouco essa ideia de como a teologia e a música sempre andaram juntas, né? Às Aham. vezes a gente tenta dissociar um pouco as duas coisas, mas não é o que sempre ocorreu e não é a proposta, na verdade. Por exemplo, quando a gente pensa no grande reformador Martim Lutero, ele sempre pensou como que ele poderia unir a música com a teologia. Ele tem uma frase que eu acho até interessante, que ele falava que quando ele pregava os sermões dele, as pessoas, sei lá, no próximo domingo já tinham esquecido. Mas as músicas que eram cantadas no culto luterano, essas ficavam na cabeça. Então ele utilizava essa proposta de utilizar a música no culto como uma grande desenvolvedora da mensagem da reforma protestante. Poxa, então a música e a teologia sempre tiveram muito associadas e essa é a nossa proposta, tentar A própria, a associá-las própria, a novamente. própria composição dele, né? Castelo Forte, que é muito Castelo famosa, né? Forte. Muita gente não conhece, às vezes, a história de Lutero, mas conhecem a música, né? Para você ver o poder que a música tem de alcançar tantas pessoas mesmo após tantos anos, né? Exatamente. E Lutero ainda era músico, né? Ele tocava flauta, laúde, era É compositor. verdade. Pai era um dos grandes luteranos, leu tudo sobre Lutero, influenciou grandes compositores depois da Reforma. A história da música tem tem um impulsionar depois de Lutero assim grandioso, né? Bom, Danilo, É mas vamos ao verdade. ponto que interessa, cara. Você é um daqueles caras que parece que está em todos os lugares. Eu acho incrível isso. Você está na live, você está na igreja, você está nos gigs, você está em todos os lugares. Eu acho isso uma coisa incrível. Sempre quando me vem à cabeça como ser um músico cristão, eu penso em você, cara. Eu falo isso de coração aberto. Pô, que honra. Parabenizo pelo seu trabalho, pela forma como você encara o profissionalismo dentro da música, dentro da igreja. Eu acho isso incrível. Para quem não sabe, o Danilo ainda desenvolve um trabalho com jovens músicos na Big Band Vento Novo, né? Que é um projeto que nasceu acho que o ano passado, né? E que desenvolve. Começou e já pausou, né, por conta desse coronavírus. A gente teria agora uma apresentação lá na Nova Uhum, Vida de Botafogo, agora em abril, mas por conta uhum, dessa pandemia a gente teve que pausar, né? Esse projeto eu uhum. divido junto com o Rafael Rocha, que é um grande amigo, e o Jessé Sadoc também, que é outro grande amigo. Mas já a gente estará de volta aí, né? Nós estaremos de volta. Se Deus quiser. E ainda tem aquele canal que você, não sei se está ativo, mas ele está lá ainda com bastante vídeo, que é o Qual é o Tom, que é um Pois é, canal cara. Tá lá. que um, Tá pausado por enquanto, tá stand-by, mas eu pretendo voltar porque é comum eu receber mensagem aqui na internet, Uhum. recebendo feedback de pessoas que assistiram algum dos vídeos, né? Uns mais engraçados, né? Eu tento levar com um certo humor algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano, mas assim sempre com a intenção de falar realmente aquilo que eu penso, né? Em relação a atitudes do músico dentro da igreja, até fora dela também, né? Mas já Sim. ele vai voltar aí. Esse é um dos projetos para esse Achava ano. a proposta era muito bacana porque ela trazia uma verdades, né, acerca do nosso culto, acerca da adoração, acerca dos músicos em si, mas de forma bem leve, de forma até humorística, que a Eu gente eu acho compreendia de que a forma gente muito. pode falar de assuntos sérios de uma forma mais leve, né? E Sim. até também porque eu acho que o artista, de uma forma geral, é alguém muito sensível. Então, se você fala algo que talvez seja contrário ao comportamento dele, é fácil com que esse artista ele se feche e até deixe de te ouvir, entendeu? Quando eu falo artista, eu falo aquele que trabalha com música ou com qualquer outro tipo de arte. Eu acho que por ele transitar entre o mundo, vamos dizer, místico, né, da música, da arte, do criativo, ele se torna muito sensível. Então, eu acho que falando daquelas coisas que eu falo lá com um pouco mais de leveza, até brincadeira também, acho que as pessoas acabam
aceitando, e muitas delas até riem de si mesmo, porque se encontram em muitos daqueles quadros que eu acabo, né, encenando lá, né? Sim, verdade. É um canal fantástico mesmo. Tomara que vídeos novos surjam, então estejam servindo ali a igreja. Eu me divertia muito e também me identificava muito com aquele canal. Ah, Era que muito bom bacana, mesmo. É muito bom, né? Que o bacana. pessoal que puder se inscrever lá no Qual é o Tom, vocês vão ver o Isso. quão fantástico é. E vão poder apreciar um pouquinho do multi-instrumentista, que é o Danilo, Ah, que aquilo lá ali é ele toca brincadeira, tudo baixo. só brincadeira ali. Aquilo ali é fruto da Assembleia de Deus. Quem já passou pela Assembleia de Deus sempre sabe um pouquinho de cada instrumento. Talvez não tanto quanto você, né? Mas, enfim. Não, mas é coisa de menino. Filho de pastor tem que saber tocar um pouquinho de cada coisa, porque quando faltam música, às vezes, eu lembro que meu pai é pastor, né? Hum. Atuante ainda hoje, meu pai já plantou algumas igrejas, e quando eu era adolescente, né? Eu, obviamente, tinha que estar com ele, então muitas das vezes os cultos eram feitos comigo e com ele, né? Então meu pai pregava, dirigia o culto, eu fazia o louvor, Uhum. tocava teclado, é onde tinha o espaço ali, a gente ia se virando. É verdade. Foi até bom se tocar nesse assunto, porque você é um cara que foi criado no lar cristão, né? Criado na Aham. igreja, filho de pastor. Se aprendeu, viu a primeira vez música, talvez na minha concepção, dentro da igreja. A música da igreja, ela fez parte da sua formação e do seu cotidiano, né? Agora, eu queria saber de você, o que que isso te influenciou, não só na sua vida ministerial, na sua vida como pastor, mas na sua vida profissional, assim, ter recebido essa cultura musical tão cedo. Na verdade, eu tive contato com música dentro de casa, né? Meu pai é músico também, amador, mas é músico. Multi-instrumentista, meu pai compõe, canta e tudo mais. E eu tive esse Uhum. primeiro contato com música dentro de casa. Meu pai tinha uma banda, onde ele era o band leader, ele cantava e tocava teclado, e os ensaios ou era na minha varanda ou numa garagem que tinha embaixo da minha casa. Então, eu Uhum. nasci nesse contexto de música, né? Minha família, todos são músicos, né? Meu tio toca, tem um tio que toca contrabaixo, tem um outro que toca trompete, tem uma tia que canta, enfim, todo mundo é envolvido com música. E eu tive acesso a essa música muito cedo. E posteriormente também dentro da igreja, né? Eu tive a sorte eu digo sorte, a bênção, né, de crescer na Assembleia de Deus, porque era muito comum, pelo menos na minha época, o lance de tocar algum instrumento de sopro, mesmo que você não tivesse pretensões profissionais com isso, era comum do jovem aprender um instrumento de sopro. Então, meus primos e os meus amigos do conjunto das crianças, dos adolescentes, eles eram envolvidos, né? Na Sim. escola de música. Então, assim, para eu ter um tipo de maior relacionamento com eles, né? Um maior relacionamento com eles, eu também participava da escola de música. E depois um primo meu mais velho falou assim, não, cara, leva isso a sério. Eu estou indo para a escola de música, você vai também. Aí comecei a ter acesso ao conhecimento de teoria musical, enfim, aquele processo todo. Comecei a tocar na banda, né? Agora, interessante, cara, que quando eu comecei a estudar um instrumento, né? Eu comecei tocando teclado em casa por conta do meu pai. Quando eu comecei a estudar música na igreja, eu fui para o clarinete, porque eu queria fazer parte da banda de música. Então, era o instrumento de sopro que tinha disponível, né? Eu comecei a tocar clarinete e eu falei, no primeiro dia de aula, eu falei, eu quero viver disso. Eu não sabia o que era viver de música, não sabia como que era a carreira de músico, mas eu decidi isso no meu coração, eu quero viver de música e deu certo. Eu acho que deu certo, entendeu? Com Mas certeza. foi uma decisão desde criança, assim, entendeu? Então, eu não vejo hoje, né? E nem me lembro da minha infância sem música, né? Minha adolescência, assim, sem música. Então, eu sou fruto desse trabalho de música dentro da igreja, inclusive apoio e parabenizo quem continua com trabalhos desse, no dia de hoje ainda, né? Que cada vez está mais escasso. Então, quando alguém me convida para ir dar uma palestra, workshop, pregar em alguma igreja que tem esse tipo de projeto, eu fico muito afim, fico muito animado, porque certamente eu estou plantando na vida de outras pessoas aquilo que alguém plantou na minha vida um dia, né? É muito interessante você falar nisso, porque assim, o ambiente musical dentro das igrejas sempre foi um berço, um celeiro, né, de músicos profissionais belíssimos, né? Você vê, por exemplo, Gessé Sadoc, Arimateia, você tem diversos músicos que eu poderia citar aqui, esqueceria alguns, tem amigos da Sinfônica, enfim, pessoas profissionais, como você bem disse, que Cara, eu, vieram, eu, eu diria que a história da música, de uma forma geral, passa pela igreja. claro. Tem, desde o tempo
de Bach, por exemplo, que a gente citou aqui, né? A história da música, tanto sacra quanto popular, música clássica, passa pela igreja. Os grandes compositores da música clássica têm essa carga, essa influência da reforma, por exemplo, né? Você fala da música popular, do jazz, por exemplo. Eu não sei se você já assistiu o documentário do Coltrane no Netflix, mas o avô dele era pastor de uma igreja protestante, né? O Miles, não sei se vocês já leram a autobiografia do Miles, que é bem legal, eu indico, inclusive, também fala que frequentava a igreja quando criança, entendeu? Então, a história da música a música de uma forma geral passa pela igreja e não é diferente dos nossos dias, né? Hoje eu vou trabalhar enfim, trabalhos diversos, né? Mas, por exemplo, aqui você está a Globo, eu vou tocar lá na Globo. Grande parte são de músicos cristãos ou que em algum momento passaram pela igreja, né? Por exemplo, o Naipe, que grava comigo geralmente lá, o Rafael Rocha, que é cristão, o Jorginho, o Gessé Sadoc, também que é cristão, aí lá da banda fixa, tem o Dada Costa também, que é cristão, enfim. Hoje é muito comum, né? Nós vermos pessoas que trabalham, enfim, diversos meios vindo de lar evangélico cristão. É interessante porque você até citou essa questão da escassez com relação ao incentivo, né, por parte das igrejas com relação ao aprendizado, ao ensino no geral. Por que você acha que essa cultura tem mudado e o que a gente pode fazer para melhorar ou até retornar essa cultura? Porque a igreja sempre foi um berço de bons músicos, né? E até o incentivo inicial, por mais que ela não desse uma profissionalização desses músicos, ela sempre deu um pontapé inicial, né? Isso é muito importante. E hoje a gente fica carente de alguns conservatórios, de algumas escolas de músicas que nem sempre é tão fácil acesso como, por exemplo, uma igreja Assembleia de Deus que está em qualquer lugar, como você bem disse. Às vezes está na comunidade, às vezes está em locais mais favorecidos, outros menos favorecidos. Por que mudou essa cultura? O que você acha que mudou e o que a gente pode fazer até para reacendê-la? Assim, é claro que longe de ter uma resposta definitiva sobre isso, mas eu vou dar aqui a minha percepção, né? Eu acho que alguns motivos levaram a essa escassez. A primeira delas é que eu acho que a igreja deu a arte, vamos dizer assim, até sendo um pouco irônico, né? A igreja deu a arte para o diabo, entendeu? Então a gente falou que no passado, vou falar alguns anos atrás, daí vou tentar fazer uma evolução do pensamento aqui. A igreja falava que o rock era do diabo. Por muito tempo a igreja falou isso. Eu também até brinco que a igreja falava que a bateria era do diabo. Não sei se você pegou esse termo. Mas interessante que a bateria é do diabo. Mas na igreja poderia ter um cara que tocava prato, o outro tocava tarol e o outro tocava bombo. Mas a bateria é do diabo. Você percebe? Entendo perfeitamente. Tinha igrejas até que não podia ter bateria, né? Não podia, mas assim, no playback que tocava tinha, entendeu? Entendi. Então, assim, o rock é do diabo, a bateria é do diabo, a percussão, então... Meu Deus do céu. Percussão, era o próprio diabo encarnado. Em forma de instrumento. Você está entendendo? Então, teve essa concepção aí, teve essa concepção. Com o passar dos anos, isso foi mudado, né? Muita gente evoluiu, muita gente cresceu e viu que não era bem assim. Desculpa. Só que, apesar de trazermos esse tipo de música para a igreja, a gente falava que agora, se alguém quer seguir carreira profissional, só pode ser dentro do militarismo ou, no máximo, dentro de uma orquestra, né? Porque tudo que não fosse isso seria música consagrada ao diabo. Porque entra novamente naquele assunto de música secular, música sagrada, música cristã. A velha dicotomia, né? Entre o sagrado. Exatamente, que nunca existiu. Essa dicotomia nunca existiu. Por exemplo, você vê a vida de Jesus nunca existiu. Mas, ainda analisando o comportamento dessas pessoas que pensavam dessa forma, por diversas vezes, quando eu vou dar palestra em lugares onde falam sobre música e teologia e tudo mais, a pergunta clássica que vem, né? Danilo, você acha que ouvir música secular é pecado? Né? Porque eu não gosto de ouvir música secular. Eu falei, legal, você não gosta de ouvir música secular? Porque me constrange. Eu falo assim, então eu entendo
que se você não ouve música secular porque é pecado só pelo fato de ser secular, eu penso então que você só assiste filme gospel evangélico. Aí a pessoa fala, não, eu assisto filmes de guerra, de ação, de suspense, até de terror. Aí eu pergunto, ué, mas então quer dizer que o secularismo só é pecado na arte relacionada à música? Porque filme, cinema também é arte. Você está entendendo? E eu pergunto, então quer dizer que quando você canta o hino do seu time, você muda a letra para botar Jesus no meio? Não, eu falei, então, porque essa música também é secular. Quando você ouve um comercial de televisão que não é de Bíblia ou de assunto relacionado à igreja, você muta, porque aquela música que você está ouvindo e assoviando também é secular. Então, eu começo a ampliar, ou, na verdade, tentar fazer com que as pessoas enxerguem de uma forma macro, para tentar deixar de demonizar tudo isso que a igreja prega como sendo satânico, né? Então, eu vejo que deixou de existir um apoio à classe artística, porque hoje em dia, para você viver de música, só de música, aspas, chamada cristã, é muito difícil. Eu ainda tenho alguns amigos músicos que ainda trabalham somente, restritamente no mercado gospel, mas isso é muito difícil hoje, né? Principalmente para quem toca, por exemplo, instrumento de sopro. Eu penso nisso. O outro ponto que eu acho que deixou de se existir uma grande evolução dos músicos na igreja é justamente pela presença do instrumento de sopro. Por exemplo, numa igreja, é óbvio que tem uma bateria, por exemplo, um cara tocando bateria. Mas na banda tinha 5 trompetes. Exatamente. Então, se um cara quisesse participar da banda tocando bateria, cara, ele ficaria numa fila gigante, ele tocaria uma vez a cada 5 domingos. Tocando trompete, não, ele poderia tocar com outros trompetistas, ele poderia sim participar da banda, né? Eu até lembro que tinha o baterista do Conjunto das Irmãs, o Ah, baterista verdade. do rádio, o baterista do Grupo das Crianças. Verdade, verdade, verdade. E uma guerra baterista de quarta-feira, baterista de domingo. Verdade, verdade, bem lembrado. Mas assim, eu acho que com o sumiço da banda de música, do instrumento de sopro, né, o interesse acho que foi diminuindo um pouco com isso, né? Esse é um outro ponto. Segundo, não, terceiro, quarto, sei lá onde eu estou, mas continuando aqui a achar o porquê, descrever o porquê eu acho que sumiu um pouco dessa nova geração. Na igreja só existia aula de música por conta dos instrumentos de sopro. Então, você ia, por exemplo, falando da Assembleia de Deus, é comum isso. O camarada que ia na aula de música no sábado de manhã, no domingo à tarde, sei lá, ele ia porque ele queria aprender um instrumento de sopro, porque tinha aula de teoria e tudo mais. Com o sumiço dessa banda, deixou também de existir a aula de música, entendeu? Eu não sei exatamente quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu acho que uma coisa levou a outra, entendeu? O sumiço da escola de música acabou que sumiu também o interesse pela procura do instrumento e tudo mais. Nos anos 90, nos anos 80, 90, existia também na música depositada uma expectativa de trabalho, né? Eu lembro que muitas pessoas falavam, estuda instrumento, estuda um instrumento de sopro, porque quando chegar na sua idade para fazer alistamento, se alistar nas Forças Armadas, você vai poder ir para a banda e tudo mais. Então, muita gente, pelo menos da minha geração, entrou com esse intuito, né, de seguir carreira na música militar. Acabou que no meio do caminho tomou paixão mesmo pela música e seguiu outros caminhos. Eu mesmo tinha isso por propósito, né? Eu queria ser músico do bombeiro e depois queria ser músico de outra força armada, ou qualquer outra força armada. Só que quando eu fiz 18 anos, que eu tinha idade, né, para prestar concurso, eu já estava meio que estabilizado, mais ou menos assim, na minha carreira secular aqui fora. Eu tocava com algumas bandas, já viajava e tal. E eu falei, pô, se eu parar agora aqui para começar tudo de novo, vai ser ruim para mim. Então, preferi não seguir a carreira militar. Mas, enfim, eu acho que esses pontos que eu coloquei para você aqui são pontos que corroboram para que não exista hoje uma nova leva de músicos, né? Mas, assim, eu, enquanto pastor e músico, né, eu sou de uma igreja que é totalmente musical no sentido de ter apoio a músico. Meus pastores são músicos, vivem da música, né? Então, a gente tem aqui um projeto totalmente voltado para a música. A gente tem uma escola de música aqui na igreja chamada ECRIAR, né? Escola de Criatividade e Arte. Além dos instrumentos que eu citei para você aqui, tem aulas também de teoria, de harmonia com
com Rafael Rocha. Parte do nosso grupo de louvor aqui é formado por jovens de até 17 anos. E os moleques estão tocando pra caramba, assim, estão tocando muito. E a gente entende que, como chamado específico para a nossa comunidade, nós temos a função de influenciar na área da arte, entendeu? Então, não sei se você já vê aqui, mas a nossa igreja fica dentro de um polo de cinema e vídeo aqui na Barra. Então, na nossa rua tem muitos estúdios, não só de música, mas também estúdios de cinema, de gravação de comerciais. O meu estúdio mesmo, onde eu estou aqui, também fica nesse mesmo polo, né? Então, assim, a gente crê, na verdade, que Deus nos plantou aqui com uma diretriz bem clara, que é influenciar na área da arte. Então, por diversas vezes, a gente faz musicais aqui na igreja, a gente faz eventos voltados para música, a gente faz conferências voltadas para música, com essa concepção de que a gente tem que, sim, levar o reino de Deus através da arte, principalmente através da música. É interessante, você tocou em vários pontos aí que eu queria tocar com você, mas ainda Pode falar. continuando dentro dessa temática, muitas pessoas atribuem uma transformação que a música evangélica tem passado. E aí você pode discordar ou concordar. Uhum. Mas você acha que essa transformação, eu digo com relação à qualidade musical que as igrejas têm desempenhado, aí agora eu digo no todo, nos seus ministérios de louvores, enfim, dentro dos conjuntos, das bandas, até, embora não seja um tipo de música, mas o que é chamado de worship hoje, que são aquelas músicas com menos acordes, menos trabalhada dentro da sua composição, dentro da sua estrutura musical, né? Como você sabe muito melhor que eu sobre isso. Você acha que isso também tem colaborado para esse empobrecimento? E, no caso, com essa questão de que a igreja não tem necessitado de músicos, por exemplo, da qualidade da sua, ou até de desenvolver músicos de maior qualidade para poder satisfazer ou atender às necessidades que o culto requer? A gente precisa primeiro pensar no seguinte: a igreja é um recorte também da sociedade, né? Sim. A igreja é formada por pessoas, cidadãos, enfim, é um recorte também da sociedade. Então, antes de falar da igreja, vamos falar da música social pop hoje em dia. Boa. Que naturalmente sofreu um grande empobrecimento. Por exemplo, se você ligasse a rádio nos anos 80, na sua casa, enfim, qualquer estação de rádio, a qualidade de música que era ouvida era totalmente diferente das músicas tocadas hoje na rádio, né? O que a gente considerava pop ou popular nos anos 80, início dos anos 90, é totalmente diferente do que é considerado pop ou popular hoje. Você está entendendo? Por exemplo, você ligava a rádio nos anos 80, 90, o que tocava muito, né, era Tim Maia, né, um alto nível de performance, Gal Costa, Elis Regina, enfim, Djavan, Ivaninho, eu poderia aqui continuar citando, né, muita gente, que ainda são artistas consagrados, ainda hoje, graças a Deus por isso, mas não são artistas denominados pop. Se você pergunta para um garoto hoje de 20 anos, um jovem de 20 anos, para cantar uma música do Ivaninho, dificilmente vai cantar. Dificilmente vai saber, né? Não conhece. Então, com o passar do tempo, né, e esse empobrecimento da música, isso também afetou a sociedade recortada chamada igreja. Não estou falando de igreja como noiva de Cristo, mas estou falando de igreja aqui enquanto ajuntamento de pessoas. Você me entende? Sim. A congregação, né? Exatamente, congregação local. Então, existe um empobrecimento generalizado em tudo, né? Ponto 1. Segundo, a educação também é diferente. Se você faz um parâmetro da educação prestada nos anos 80, 90, com a de hoje, você vai perceber que houve uma decadência. Você está entendendo? Então, assim, eu comento muito sobre música, né, com o Rafael Rocha, e a gente fala muito de coisas que a gente tem em comum, gostos que nós temos em comum. A gente fala, por exemplo, do Vitorino Silva. Né? Se você for analisar a poesia da música que ele canta, cara, é algo incrível. Porém, essa mesma poesia cantada nos púlpitos de hoje não será entendida por, sei lá, 40% do público, talvez, sendo bem otimista aqui, por conta do português, né? As pessoas não querem saber de poesia, as pessoas não querem saber de algo que seja belo, né?
Hoje, o que é pop, é popular, o que vende é a música que leva o cara em transe. Porque Verdade. o contemplativo deixou de ser santo. Se eu tenho algo para contemplar, isso deixou de ser santo nos dias de hoje. Mas se você lê a Bíblia, cara, se você lê os Salmos, você vai perceber que muito dos Salmos é algo contemplativo. Contemplativo, com certeza. Não é nada de entrar em Uma transe. poesia, né? O estilo dos Salmos é Exatamente, poesia. exatamente, exatamente. E isso foi perdido. Isso foi perdido. Então, assim, novamente, citando aquele velho ditado, eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então, não sei se primeiro nasceu essa música, e porque nasceu essa música, existia um público para essa música, ou alguém foi percebendo que essa música mais rebuscada, mais poética, não tinha mais espaço, falou, você quer saber? Eu vou fazer algo mais simples, porque vai ser mais vendável. Eu não estou falando apenas da igreja, mas estou falando de uma música Em geral, do geral. mundo inteiro, entendeu? Então, não sei o que veio primeiro. A necessidade de um povo querendo ouvir isso, ou porque isso foi produzido, surgiu um povo que começasse a consumir esse tipo de música, né? Então, assim, de fato, a igreja também sofreu essa depreciação na sua qualidade musical. Então, por exemplo, nos anos 80, 90, o que eu ouvia dentro de casa, na igreja, era ronquenole, né, cara? Que, assim, algo muito bem feito. Até hoje eu acho incrível, muito bem feito. Naipe de metais, né? Naipe de Incrível. metais, enfim, né? Tudo, né? Aí, tô falando de coisas gringas ainda, né? Porque a gente sabe que a música da igreja brasileira é totalmente formada pela música americana. A gente sabe isso, sabe disso. Então, assim, ainda falando de coisa americana. Então, eu via Ronquenole, que eu adorava, André Crouch e todos aqueles caras daquela geração. Aí, um pouco mais para cá, anos 2000, tinha um Kirk Franklin, cara, que era assim, animal. Há pouco tempo nós fizemos um pequeno musical na nossa igreja e a gente usou muita coisa do Kirk Franklin, que os arranjos são atuais até hoje, com metais, harmonia, melodia vocal, cordas, enfim, aquela coisa toda, né? Que eu gosto bastante e tenho até com muita referência. Mas você fala da música mesmo local, brasileira. Nós tínhamos aqui, temos ainda, mas eu digo, estava em alta na época, Ademar de Campos, né? Poxa, Que é alguém extraordinário, Azaf Borba, falando de músicas mais aspas, Azaf clássicas, Borba vai assim. estar com a gente aqui semana que vem, inclusive. Quem? Azaf Oi? Borba vai estar com O a gente aqui na Azaf, poxa, terça-feira. mestre, mestre. Você Você estava tinha ele, sim, você fala, estava falando aí sobre essa ideia de poesia, né? Por exemplo, o Stênio esteve aqui com a gente na sexta-feira uau, cara. e ele falou sobre que quando ele era jovem, ele queria levar o disco dele numa gravadora, ele chegou a fazer isso. Aí quando ele chegou lá, o rapaz falou assim, ó, sua música é incrível, sua poesia é incrível, pena que não vende. É bem nesse ponto aí que você está falando, né? Então, você não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, a necessidade de vender, Exatamente. mas acaba influenciando, né? Isso tudo que você É está assim, falando. não adianta, não adianta. Então, assim, o cara como o Stênio é alguém assim que eu aplaudo de pé, cara, porque são pessoas que acreditam na sua arte e não mudam por conta do mercado. Entendeu? Sim. Se existe alguém que faz aquilo como a sua verdade, tudo bem também, não tem problema. A música é livre, né? Enfim, existe beleza em tudo. Mas se você faz só para se adaptar ao mercado, para se vender, enfim, eu acho que você está começando a negociar com algo que Deus te confiou, você está entendendo? Você começa a negociar com isso. Mas, assim, voltando a falar, você tinha nos anos 90 aí Daniel de Souza, que é um cara também que eu adoro, Ademar de Campos, Azaf, falando da galera de São Paulo, tem o João Alexandre, que é um cara Poxa, também incrível, fantástico, né? o Stênio Márcio mesmo, que você falou, o Jorge Camargo, enfim, muita gente top, assim, incrível, né? Fora de série. Que com o passar do tempo isso foi sumindo, né? Aí entrou a grande era do som do rock and roll da Austrália, do pop rock e tudo mais, que assim, eu não julgo eles, porque é a verdade deles lá, é o som deles, característico lá. Eu só não acho que os músicos brasileiros precisavam enfiar a goela abaixo na igreja brasileira, esse tipo de música. Inclusive, assim, algo que eu falo com tristeza, é que dentro da igreja brasileira, né? Aliás, dentro da igreja americana, você vai e você encontra música americana. Você vai no culto africano, você vê música no estilo africano, cheio de ritmo, né?
aqueles cantos lindos e tudo mais. Mas você vai na igreja brasileira, você encontra tudo menos música Música brasileira. brasileira. Por quê? Volta naquele assunto que eu falei lá atrás. Porque nós demos muitos rismos para o diabo. A gente falou que o samba era do diabo, a gente falou que o Como se o rock diabo pudesse criar alguma coisa. Cara, a única coisa que a Bíblia diz que ele é pai é da mentira, né? É a única coisa. Agora, gente, o Ijexá é de Deus, cara. A bossa nova, o rock, sabe? A música vem de Deus. O salmista diz que a fonte do artista está em ti, está no Senhor, você está entendendo? E nós precisamos enxergar isso. Então, o empobrecimento, cara, foi algo sorrateiro. Foi algo sorrateiro. E quando a gente acordou, quando a gente se deu conta, a igreja estava cheia, né, do que a gente chama hoje de música pop, de 4 acordes. Né? Novamente, nada contra a música pop. Eu gosto também de música pop, eu ouço música pop. Só que não pode ser só isso, cara. Eu posso estar aqui, por exemplo, o Renascer Praise, cara, que é um grupo que eu sempre admirei em relação à música deles, porque sempre prezaram por ter boa harmonia, bons arranjos, ter metais e tudo mais, entendeu? Então, assim, quando eu vejo um artista hoje que ainda se mantém acreditando naquilo, eu parabenizo. Cara, assim, tem muita. Eu acho que tem que fazer uns 3 dias de live contigo para falar sobre tudo. Eu vou tentar ser mais coeso aqui nas Mas não, porque é muita coisa, cara, para falar com você, assim, e é muito interessante, o assunto rende, né? E é muito bom. muito obrigado, cara, pela oportunidade de prazer mesmo estar com vocês aqui. Estar com a gente aí. E, assim, esse ponto da arte que você falou é muito interessante, porque as pessoas, como você bem disse, vou pegar esse gancho ainda, as pessoas acham que para glorificar a Deus você tem que fazer a música gospel ou botar, sei lá, Jesus no meio daquilo que você está falando. Mas, por exemplo, usando ainda o exemplo de Lutero, teve a velha história do sapateiro, quando pergunta a ele o que ele poderia fazer para glorificar a Deus, ele fala, cara, faça o seu melhor sapato que você puder e venda a um preço justo, né? Então, o conselho que talvez você esteja dando aí para aqueles músicos, você quer fazer arte para Deus, quer desenvolver um bom trabalho para Deus, você faça a sua melhor música, produza da melhor maneira, seja justo, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que respeita. O Idris sempre fala muito isso, cara, respeite as pessoas, trate da melhor maneira possível, porque a qualidade, enfim, isso se vai, mas o jeito que você a sua essência, isso não muda e ninguém vai tirar de você, né? Então, quer fazer boa arte, faça o melhor que você puder. Quer seja para o culto, quer seja no meio profissional, o melhor que você desenvolver, você já vai estar fazendo para glorificar a Deus, né? Eu lembro de Paulo falando em 1 Coríntios 10:31, quer você comais, quer você bebais, faça tudo para a glória de Deus. Enfim, ou você faz para Deus ou você não faz, né? Então não tem um meio termo ponto, né? Eu quero só tocar um outro ponto com você. Por exemplo, essa questão da dissociação que teve sempre o músico com a Bíblia ou com o estudo da palavra, né? O músico sempre foi um cara conhecido por sair na hora da pregação ou por não estar presente na EBD, enfim, por aquele cara que não dá muita ligação ou muita atenção à palavra de Deus, né? O que você acha que aconteceu para que essa fama tivesse nos ombros de nós músicos, né? E você, como um pastor, com certeza fez o oposto a essa cultura de que o músico não liga para a palavra de Deus ou não liga para estudar as escrituras. Por que disso? Cara, primeiro é o seguinte, a música é algo arrebatador. A música é algo que tira, ou pelo menos dá um novo norte para o cara, porém faz com que ele se desnorteie de tantas outras coisas, né? Eu lembro que assim que eu comecei a estudar música, cara, o tempo que eu estava na escola parecia inútil. Deu uma travadinha porque eu não conseguia prestar atenção em nada, só na música. Então eu ficava batucando, pensando no disco novo que eu estava ouvindo, doido para voltar para casa para tirar aquele solo. A música é algo arrebatador. Isso é um ponto. E quando você está na igreja e conhece a música, ela continua sendo algo arrebatador. Você está entendendo? Continua sendo algo arrebatador. O problema é que, como a música é usado, entre aspas, naquele momento, a favor do culto, a gente não vê a música como inimigo. Como é algo aparentemente lícito e bom, até como sendo um dom de Deus, a gente não vê como aquilo como algo ilícito. Agora é o seguinte, a música,
não só a música, mas principalmente a música, ela pode se tornar um ídolo. E uma vez que ela se torna um ídolo, toda a atenção que você tem vai para aquilo ali. Você está entendendo? Eu sei que existe uma grande guerra entre os evangélicos e os católicos, porque os católicos, segundo muitos evangélicos, são idólatras em relação à imagem, mas às vezes nós, evangélicos, idolatramos outras coisas. Você está entendendo? E muitas das vezes nós, músicos, idolatramos a música. Então, assim, o maior interesse do músico, na verdade, de muitos músicos, principalmente nesse período onde a gente era conhecido como aquela galera que não quer saber de Bíblia, é porque o que nos atraía para a igreja não era, de fato, o culto congregacional, mas era o fato de você estar na escala. Você está entendendo? Sim. Então, assim, eu estou na escala hoje, eu vou na igreja, eu vou chegar cedo. Ah, não estou na escala, eu não vou na igreja. Eu conheci muita gente assim e ainda conheço muita gente assim. Por quê? Porque o que leva esse camarada à igreja não é adoração ao Cristo, não é adoração, não é a comunhão dos irmãos, mas é a música, que, por sinal, é algo que muita gente vai se utilizar para também louvar a Deus através da música. Não é, sabe que não é a única forma de louvar ao Senhor, mas é uma das formas de engrandecer o nome dele, segundo o salmista. Então, muita gente está na igreja envolvido com a música, mas não envolvido com o corpo de Cristo. Você está entendendo? Muita gente está na igreja envolvido com a arte, mas não está envolvido com o corpo de Cristo. Então, eu vejo muita gente assim da seguinte forma. Poxa, Danilo, não vou estar mais naquela igreja, não. Por quê? Não, porque naquela igreja não me colocam mais na escala. Aí eu pergunto, mas você toca o quê? Não, eu toco flautim. Legal, mas lá tem banda? Não, não tem banda. Ah, então você quer tocar flautim no rock and roll? Não, não é isso. Não, aí é isso sim. Você só está indo na igreja porque você toca. A partir do momento que não tem banda, você não vai mais na igreja. Ou seja, o que te levou à igreja nunca foi a real conversão, mas foi a arte. Você está entendendo? Então, assim, muita gente fala assim, poxa, músico não gosta de ler a Bíblia. Mas não é só músico. Muita gente também não gosta de ler a Bíblia e vai na igreja. Você está entendendo? O problema é que porque o músico tem um tipo de cargo que traz sobre ele um holofote, vai ser evidente. Você está entendendo? Sim. Tanto as boas características quanto as más. Tanto as qualidades quanto os problemas que o músico tem. Agora, isso é um problema geral. Eu creio que de muitos daqueles que frequentam a igreja brasileira, mas o problema do músico é esse, que muitas das vezes ele se deixa levar pelo ídolo chamado música. Eu já tive, por muito tempo na minha vida, a música como um ídolo, e sem saber. Entendeu? Então, o que me levava à igreja, de fato, era a música. Teve um dia que eu me converti, assim, um dia que eu estou dizendo de forma resumida, teve um período onde você percebeu, eu realmente... Assim, realmente me converti. E eu comecei a ir à igreja, a ir ao templo, não mais por conta da música, mas por querer, de fato, participar de um momento de culto a Deus. Tocando ou não, estando na escala ou não. Então, assim, resumindo minha resposta, o que falta para muita gente, de fato, é uma real conversão, o Michael. Perfeito, perfeito. Perfeito. A questão da conversão você falou isso de maneira muito clara, né? Ela é evidente não só para nós músicos, mas para muita gente que está dentro da igreja por diversos motivos. Seja para amizade com as pessoas, ou seja, enfim, por qualquer outro tipo de coisa, né? Amizades, ou pela pizza depois do culto. Exatamente. Assim, cara, tinha um período na minha vida assim, que eu estava totalmente desviado, mas não faltava um culto. Por quê? Porque como eu nasci em um lar cristão, a minha frequência dominical era comum à igreja. Eu não sabia fazer outra coisa a não ir à igreja no domingo, mesmo que minha cabeça não estivesse lá. Eu ia por costume, porque meus amigos estavam lá, toda a galera que morava na minha rua estava lá, então eu queria estar com eles, com aquele povo. Se aquele povo estivesse indo para um baile funk, eu estaria no baile funk, está entendendo? Porque o que me levava lá não era o culto, mas sim a presença dos meus amigos. Agora, outra coisa. Eu vejo muita gente santificando, endemonizando o músico, porque não tem uma vida, vamos dizer, devocional ativa, e elogiando pregadores porque eles lidam com a Bíblia o tempo todo. Mas entenda, a teologia também se torna um ídolo, cara. Com certeza. A teologia pode se tornar um ídolo, porque a gente vê um cara falando da Bíblia, a respeito da Bíblia, com conhecimento da Bíblia, a gente santifica ele. Mas quando, na verdade, se ele não estiver ali na igreja para pregar, ele também é um cara totalmente descrente, totalmente fora do corpo de Cristo, tá entendendo?
na verdade, qualquer coisa que ocupe o lugar no nosso coração em primazia, que não seja o nosso Deus, isso é um ídolo, né? Então, qualquer É, coisa, seja família, seja qualquer outro tipo de coisa, qualquer amizade, coisa, ou qualquer futebol, na coisa, televisão, ou qualquer qualquer coisa, coisa. assim, a gente está suscetível a isso, né? O nosso coração é corrupto, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia Isso. fala que o nosso coração é enganoso, né? Que somente Deus Aham. pode conhecer o nosso coração. Então, o que a gente tem que fazer como bons cristãos é orar ao Senhor para que Ele sonde o nosso coração, como fala o salmista, né? Para que Ele possa nos conhecer e nos converter dos nossos maus caminhos, né? E essa é a única solução para o músico ou para qualquer outra pessoa que não seja músico. Seja para o É, pastor, mas que também você falou bem disso, que tá fadado a colocar o conhecimento como ídolo, ou como a prepotência como ídolo, ou como os views no YouTube ou em qualquer outro lugar como ídolo. Isso aí a gente está suscetível a isso, né? Cara, eu o queria pro... pegar só um. Sim, pode falar. não, assim, só para finalizar isso, o Sim. problema é que a igreja, na verdade, quando eu digo igreja, eu digo nós, né? Nós Sim. toleramos alguns tipos de ídolos. A gente tolera o ídolo se esse ídolo for teologia. Não, e tudo bem, é amor pela palavra. A gente tolera o ídolo se for a música. Não, isso aí é um adorador, rapaz, isso aí só sabe cantar. Então a gente tolera alguns ídolos, entendeu? Outros não, né? Enfim. É, Eu queria pegar um gancho que você falou que a sua igreja é uma igreja que promove, né, cultura, que está inserida até num polo que você falou, um polo cultural, né? Como é que você acha que as igrejas podem no seu papel social, né, promover cultura? Eu digo isso porque os templos, né, os espaços, eles normalmente são abertos ou um dia na semana ou aos domingos. E aquele espaço fica aberto, um espaço grande, com bons equipamentos, durante a semana inteira. Será que nós, que somos cristãos ou lideranças de igrejas, não poderiam abrir esse espaço de forma a promover cultura de alguma forma, ou com orquestras, ou com pequenos grupos? Isso eu canso de falar aqui da igreja, primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que tem séries musicais, né, com grupos de câmara. Você tem a igreja batista de Campo Grande, enfim, tem várias igrejas, tem igrejas que recebem a orquestra Evento Novo e as demais orquestras, enfim. Como é que a igreja pode trabalhar nesse ponto social, de promover cultura, boa música, bom entretenimento, para a glória de Deus? a primeira coisa, cara, é a gente. Assim, a galera que está me ouvindo aqui, por favor, me entenda bem, né? Mas a Uhum. primeira coisa é a gente desacralizar o templo. Sim. Perfeito. Porque a gente acha que, por exemplo, a gente pode assistir um musical no teatro, né? A gente que nos edifique, que nos abençoe, que nos emocione, mas esse mesmo musical apresentado dentro do templo, se não tiver o nome de Jesus explícito, é algo secular. Então, eu acho que existe um grande problema nisso, né? Esse é o primeiro ponto. Resolvendo esse primeiro problema, né? Do sentido de achar que a gente só pode fazer algo na igreja, digo no templo, se tiver explicitamente o nome de Jesus Cristo, Jeová, se tiver, né? Algo do tipo assim, se a gente entender que podemos ter outras coisas que agregam a alma do homem, se a gente pensar nisso, a gente vai conseguir enxergar outros caminhos de abençoar a nossa comunidade local, não somente falando do Cristo explícito. Não que nós não tenhamos que falar, sim, tenhamos que falar sim, mas não precisamos em todo tempo falar dessa maneira, entendeu? Então, assim, eu Sim. acho lindo, como você citou, as igrejas que abrem seus espaços para ter algum tipo de atividade cultural, de entretenimento, de gerar cultura para a galera, para a comunidade, porque eu acho que isso também é um papel da igreja, né? E outra coisa, se nós não fazemos isso, se nós, enquanto igreja, não fazemos isso, existe um povo que vai se utilizar dessas ferramentas para introduzir os seus pensamentos, as suas ideologias, entendeu? Então, eu acho que nós devemos, o quanto antes, acender isso dentro das nossas igrejas e tornar algo comum dentro dos nossos templos. Perfeito. Essa ideia da sacralização, né, do templo é uma coisa muito interessante, porque em tempos de pandemia isso aí veio por terra, né? Porque a gente não pode estar no templo, Claramente, então não claramente. acabou. Só para colaborar com isso que você falou, nessa questão de ser colocado o nome de Deus ou Jesus, né? Se fosse seguir esse pressuposto, a gente teria que tirar o livro de Esté da Bíblia, porque lá não possui o Verdade, nome não de Deus, aparece. né?
Verdade. Não Não aparece. aparece. Então, a gente pode louvar a Deus fazendo bem feito, mesmo se a gente. Tem até um livro chamado A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Ele está até aqui na Ah, minha eu não biblioteca. conheço, cara. Eu conheço o Ele é um Francis livro Schaeffer, não conheço o dele. fantástico. E Mostra ele. aí pra gente, pra galera. Vou pegar ele aqui, ó. Uhum. Calma aí. Esse livro aqui, ó. A Arte e a Bíblia. Ele é Uau, muito cara. bom. Ele é muito bom porque ele vai falar justamente desse ponto aí, né? Da gente tratar o que é bom para a glória de Deus, sabe? Independente se você está colocando o nome de Deus no meio ou o nome de Jesus. Porque tem muita música aí, até que chamadas evangélicas, que tem o nome de Jesus, mas de Jesus não tem muita coisa. É. Enfim, Jesus só tem o nome, não tem o amor, não tem o conceito dele, não tem mais não tem nada. o conceito, não tem mais nada, só tem o nome, né? Ou só tem o título, ou só tem uma palavra, enfim, né? É, Cara, eu verdade. queria que você tratasse agora para nós músicos cristãos, né? Nós músicos que somos cristãos. Qual é o cuidado, cara, que nós músicos profissionais, né, que vai lá fazer o nosso baile, ou vai fazer alguma atividade para ganhar o nosso dinheiro, ou tocar em algum tipo de banda, ou tocar acompanhando algum artista. Qual é o cuidado que nós devemos ter para que a gente não envergonhe o evangelho do Senhor e continuemos testemunhando do sacrifício de Jesus na cruz, sendo nós verdadeiras imagens do nosso Senhor? Como é que a gente deve cuidar disso? Bom, cara, boa pergunta, né? É uma pergunta que eu também me faço diariamente e Uhum. tento crescer, aprender com quem tem mais experiência do que eu. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, às vezes, ser cristão de forma integral nos trará prejuízo. Sim. Então, quando eu me deparo com algo que coloque em xeque a minha posição enquanto crente, enquanto discípulo de Jesus, quando eu me deparo com uma situação que ou é isso ou é prejuízo, cara, a minha carne, muitas das vezes fala, cara, é melhor você pensar duas vezes. Você está entendendo? Sim, E eu acho perfeito. que o músico cristão, em todo tempo, ele se depara com isso. Em todo tempo. Por exemplo, um amigo meu, agora há pouco tempo, foi convidado para viajar, fazer uma viagem internacional, para tocar. Só que a produção não era uma produção muito top. Então, para ele viajar, na imigração, ele teria que falar para que ele iria só passear, porque o visto dele não era de trabalho, era só de turismo. E ele estava muito empolgado para fazer essa viagem, muito empolgado para fazer essa viagem. Mas quando o produtor falou para ele que ele teria que mentir na imigração, ele começou a pensar, cara, é uma grana muito boa, é um show muito legal que eu vou fazer, mas eu vou precisar envergonhar o nome do Senhor. Então, nesse momento, ele tem duas opções. Ou ele ganha essa grana, faz esse show, tira essa onda, viaja lá para fora, ou ele joga tudo a perder e fala não. Então, esse é um tipo de exemplo que a gente vai a gente vai se encontrar todo o tempo, onde a gente vai ter que escolher. Ou a gente faz o que Cristo faria, ou a gente se beneficia envergonhando o nome de Jesus. Você está entendendo? Graças a Deus, meu amigo é um cara, homem de Deus, um cara de caráter, ele preferiu falar não. Acabou que com isso arrumaram outra forma dele ir legalmente, não precisou mentir, né? Deu tudo certo. Mas isso eu só dei um exemplo, que a todo tempo você tem isso, entendeu? Então, assim, eu, por diversas vezes, me deparo com situações como essa, aonde se eu for levar o cristianismo como Jesus levaria, né? Assim, o cristianismo como Jesus levaria. Enfim, ele é o próprio Cristo, mas como um real discípulo de Jesus, eu vou perder algumas coisas. Então, eu tenho cada vez mais me treinado a entender que o que vale é honrar o nome do Senhor Jesus. Então, assim, se você é músico que está me ouvindo, assistindo essa live aqui, nos ouvindo, né? E por algum momento você ficar entre um caminho e outro, cara, entenda, mesmo que doa no bolso, mesmo que doa no bolso, mesmo que você perca possíveis portas, honre o nome de Jesus. Vale muito mais a pena. Eu já vi amigos que receberam proposta de uma mulher, né? Eu sou um empresário, eu sou produtora, se você não sair comigo, se você não for para a cama comigo, você vai sair.
o que vai determinar a sua resposta vai ser aquilo que você está alimentando. Se você está alimentando tua carne, você vai ceder a isso. E ainda vai dar uma desculpa. Não, Deus, é porque se eu não fosse, perderia o trabalho, não teria como sustentar minha família. Você está entendendo? Mas se você é alguém que tem alimentado o seu espírito, eu tenho certeza que você vai seguir pelos caminhos do Senhor. Então, assim, para finalizar a resposta, né? Sempre coloque na sua mente que primeiro você é um cristão, depois você é músico. Primeiro você é um servo de Deus, depois você é músico. O problema é que a gente fala que não, eu sou músico cristão. Não, nós somos um cristão, somos cristãos que também somos músicos. Eu costumo dizer que, na verdade, é o cristianismo que nos define, né? É Cristo que nos define. Independente se eu sou advogado, se eu sou músico, se eu sou médico, ou se eu sou, sei lá, mãe doméstica. O que, Sim, antes de qualquer coisa, é Cristo que nos define. É Ele que dita nosso pensar, nosso caminhar. Isso medido, é claro, pela Sagrada Escritura, né? Que é a verdade. nossa regra de fé e prática. Se a gente não tiver em contato o tempo todo com ela, a gente não tem como ser conduzido da maneira que agrada a Deus, né? E é sobre isso que a gente está falando, né? É É sobre isso isso que a aí. gente está falando. Cara, a gente tá com a hora bem avançada já, a gente falou bastante, mas tinha muita coisa para falar com você, mas eu queria só encerrar isso com você, tratando de um ponto que eu acho essencial. Que você, primeiro, dois pontos, na verdade, que você Uhum. desse um conselho para aqueles líderes, pastores que estão nos ouvindo, de forma que eles venham a incentivar a música dentro das suas comunidades, incentivar a aquisição de bons equipamentos, enfim, né? O que a comunidade tem a ganhar com isso? O que pode ser importante não só para a comunidade, mas até para o desenvolver do todo, né? E também você desse um conselho para aquele jovem músico que está aprendendo música na sua igreja, talvez com 12, 13 anos, foi a idade que eu comecei a estudar música com 12 anos na igreja lá em Magé. O meu pastor me ensinou música, as primeiras notas, enfim, então sou muito grato por esse pontapé inicial. Para esse músico que está iniciando, vale a pena ainda viver de música? Tem como a gente viver de música? Eu sei que você já falou disso no início, mas dê aquele incentivo final para esse jovem que está iniciando, que está acompanhando os conjuntos nas igrejas, ou está servindo as comunidades, sabe? Dá para desenvolver isso, dá para ser um profissional, dá para glorificar a Deus através da arte, que é o nosso tema. Dá assim, bom, primeiro mensagem para os líderes, né? Valorizem os músicos, os artistas da sua igreja, porque isso é como uma flecha. Bem usada, você vai alcançar coisas incríveis na sua igreja, na sua comunidade, no seu ministério. Valorize é, é, a arte, a música na sua igreja, invista nisso. Entenda que muitas pessoas serão até salvas pela pregação da palavra, pelo convencimento do Espírito Santo, sim. Mas o que atrairá essas pessoas para ouvirem a palavra pode ser a música. Então, qualquer um, ele gosta de estar em um ambiente que tem boa música, seja crente ou não, crente ou não. Então, invista em boa música, porque isso é uma ferramenta poderosíssima na mão de Deus através de nós. Então, invista em bom equipamento, invista em capacitação. Outra coisa, honre os seus músicos, sabe? Às vezes, muitos líderes se aproveitam da paixão que o músico tem pela música e deixam lá servindo, tocando. Ele vai vir mesmo de qualquer forma, ele quer tocar, ele vai... Não, não faça isso. Honre e mostre respeito pelos que servem contigo no altar, sabe? O que você puder fazer, faça. Eu tenho grandes exemplos, mas eu quero citar um exemplo do meu pai aqui. Meu pai, pastor, mesmo de igrejas dentro da comunidade, ele sempre honrou os músicos da forma que ele podia. Meu pai falava, ó, o instrumento Sim, me Tio. ouve? Travou um pouquinho, mas É, agora foi. é. O instrumento vai ser consertado pela igreja. O encordoamento que vai pagar a igreja esse mês. A palheta, a igreja que vai te dar o dinheiro, sabe? É um tipo de valorização dos músicos. Essa é uma coisa. Então, líderes, valorizem os seus músicos, os seus artistas. Desculpa, você só tem a ganhar com isso. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2. Músicos, valorizem e respeitem os seus líderes. Sabe? Eu sei que
existe muitas das vezes uma briga, o pastor não me entende, meu líder não me entende. Cara, nós precisamos entender o princípio de honra e respeito. Você está entendendo? Se você está numa comunidade aonde talvez não tenha o teu perfil, não queira empurrar goela abaixo aquilo que você tem como revelação para você. Conheço grandes amigos, músicos, que estão na igreja há muito tempo e querem botar na marra, na goela do pastor, um tipo de visão que ele tem pessoal. Sabe? Às vezes é difícil para alguém de 70, 80 anos receber aquilo como novidade, como sendo algo fácil. O camarada fez 60 anos da vida dele daquela forma. Então você quer tirar o púlpito da igreja, pintar de preto, jogar luz, porque tem que ser assim, não, cara. Ou então a cultura da congregação, né? Exatamente. Cada lugar tem um lugar, cada lugar tem um jeito, cada lugar tem uma cultura. Então, respeite o seu líder, entendeu? Honre o seu líder, converse, sempre com amor, tente mostrar os pontos positivos, entendeu? Se não ouviu a primeira vez, em segundo momento, tente conversar novamente sobre esse assunto, entendeu? Eu, cara, vim de uma Assembleia de Deus, onde meu pai era pastor de uma congregação, então, assim, ele tinha uma certa autonomia dentro da congregação, mas não de uma forma geral, porque ainda tinha um líder sobre ele, entendeu? Então, muitas das coisas que eu queria colocar na igreja, eu não podia, porque tinha uma outra liderança que ainda travava. E foi muito bom para mim, até para eu aprender a lidar com os nãos e a me forjar alguém mais obediente, você está entendendo? Com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, foi mexendo uma coisa aqui, outra coisa ali. E outra coisa, às vezes os artistas, os músicos, o ministro de louvor se acha dono da igreja, no sentido de querer mandar e fazer daquela... Se não for dessa forma, não tem mais importância e relevância que os demais da comunidade. Exatamente, você está entendendo, cara? Eu aprendi muito com isso. Eu queria botar no Ministério de Louvor músicas atuais, arranjos top, cheio de quebradeira, só que o meu público era formado por senhoras e senhores de 70, 80 anos de idade, que nunca ia conseguir entrar numa introdução, cantar junto. Então, assim, eu tinha algo de um ângulo musical bonito, mas eu não conseguia o louvor da congregação junto. Eu falei, cara, então eu tenho que segurar um pouquinho aqui para que eu ganhe no louvor congregacional. Cara, eu pegava o hino da harpa, fazia um arranjo bonito, porém simples. Os velhinhos choravam, os caras, e acabavam com tudo falando, cara, é isso. Eu vou ter que te interromper porque faltam 10 segundos. Eu queria tirar esse tempo para poder te agradecer. A conversa foi além das minhas expectativas. Eu tinha uma infinitude de assuntos para falar com você aqui. Vamos marcar muito obrigado, meu irmão. Vamos marcar outra então. Já